Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você e sobre a sua casa. Este é o dia do Senhor, o dia que o Senhor fez para o louvor, a honra e glória do seu santo nome. Todos os dias foram feitos para louvar a Deus, para bendizer o nome do Senhor. Mas sim, Ele separou um dia em 7 para que o seu povo pudesse adorá-lo, reservar esse dia e separar para a glória do seu santo nome. Com ou sem crise, com ou sem coronavírus, juntos ou separados, devemos louvar, adorar e bendizer o nome do Senhor. Agora, por enquanto, separadamente, cada um no seu lar, na sua casa, obedecendo ao que as nossas autoridades de saúde têm prescrito e também fazendo aquilo que está ao nosso alcance para preservar os nossos irmãos, a nossa casa e a nossa igreja. Nós, aqui da Igreja Presbiteriana em Cidade Dutra, temos o prazer e o privilégio de ter muitos idosos aqui. Cerca de 45% dos nossos membros estão no chamado grupo de risco. Então é importante que, de fato, estejamos nesse tempo em casa e cada um louvando ao Senhor, adorando o nome do Senhor. E eu gostaria de convidar você a fazer isso conosco nesta noite, juntos louvarmos, bendizermos e glorificarmos o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 124. Nós iremos ler essa passagem do Salmo. Nós temos há mais de 2 anos aqui em Cidade Dutra, começado sempre os cultos lendo um dos Salmos. Há mais de 2 anos fazemos isso, lendo um bloco do Salmo ou um Salmo inteiro. E hoje chegamos ao Salmo 124, muito oportuno para nós, para os nossos dias. Diz assim a palavra do Senhor neste que é um Salmo de Davi. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado uma torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Deus enviou o seu único Filho, irmãos e irmãs, para que tivéssemos vida. É por isso que o nosso socorro, a nossa salvação e a nossa segurança está nele. Vamos juntos cantar a Ele nesta hora, bendizer ao seu santo nome com este belo hino. Você aí de sua casa poderá fazer isso juntamente conosco. Seu filho amado.
Vamos orar ao Senhor nesta hora. Santo e bendito Deus, muito obrigado por essa maravilhosa esperança, Deus, que acabamos de cantar. Porque o Senhor vive, nós podemos crer no amanhã. A nossa solução, a nossa esperança não está, Deus, na cura desta pandemia. A nossa esperança não está em uma melhora financeira ou econômica. A nossa esperança não está nos homens, Deus, pois nós confiamos no Senhor. É por meio do Senhor e da Tua palavra que nós nos firmamos e firmamos os nossos passos. Que a Tua graça, Deus, possa nos assistir. Que o Senhor, Deus, tenha misericórdia de nós. E como acabamos de ler no Salmo e de cantar, que o Senhor de fato seja a nossa esperança e a nossa força. Em nome de Jesus. Amém. Agora abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 3. Vamos ler o famoso verso 16, 17 e também o 18 da palavra de Deus. No Evangelho de João, capítulo 3, dos versos 16 ao 18, diz assim a palavra do Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. É a mensagem da nossa esperança. Acabamos de cantar que porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. E esta palavra nos lembra que nós somos alvo do grandioso e magnífico amor de Deus, da misericórdia de Deus. Foi por causa do grande amor de Deus por nós, que entregou o seu Filho na cruz do Calvário, que nós fomos quebrantados por Deus. Fomos atraídos pelo seu maravilhoso amor. Vamos cantar nesta hora, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Para a cruz eu vou.
Muito bem, vamos ler a palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Nós iremos ler dos versos 23 ao 27, uma passagem bem conhecida e muito propícia para os nossos dias. Evangelho de Mateus, capítulo 8, do verso 23 ao 27, diz assim a palavra do Senhor. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: Por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Vamos orar mais uma vez. Senhor, fala conosco por meio da Tua Santa Escritura e que a Tua graça nos ajude, Deus, iluminando as nossas mentes e corações para ouvirmos a mensagem do Senhor nesta noite, neste dia do Senhor, por meio da exposição da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a vida não é um parque de diversão, né? Há quem diga que nós nascemos chorando e muitas vezes morremos chorando, ou este cenário da morte ele é envolto de lágrimas. Vivemos, de um modo geral, muitas dificuldades na vida, né? Se enganam aqueles que acham, né, que essas dificuldades da vida se resumem a uma idade específica, a uma fase específica da vida ou a uma classe social específica. Todos nós passamos lutas, dificuldades, tribulações. Talvez não tenhamos um momento mais propício para dizer isso do que a pandemia que vivemos com o advento do coronavírus, que contamina todos, sem distinção, sem distinguir país, riqueza, cidade, raça, religião ou cor. Todos nós passamos por dificuldades, tribulações, lutas. E é muito comum ligarmos isso a uma tempestade. E somente quem de fato já passou por isso, né? Quem já passou por uma grande tempestade literal, eu falo, ou no mar ou na cidade, aonde você se encontra num momento de vulnerabilidade grande, consegue de fato perceber como podemos ser tomados de grande medo, de grande pavor, de grande agonia. Essa famosa passagem, esse famoso relato registrado nos chamados evangelhos sinóticos, né, similares, aparece em Mateus, Marcos, em Lucas e também em João, narra o momento onde Jesus estava com os seus discípulos, em um dos vários momentos em que isso acontecia, isso ocorria. E diz o texto, ainda aí no verso 23, que estando eles no barco, Jesus havia acabado de proferir um de seus sermões, eles entram no barco com os discípulos para passar a outra margem do mar. E diz o texto então que uma grande tempestade sobreveio sobre aquele barco. É interessante que muitas vezes quando nós falamos do mar, né, sobretudo nós aqui ocidentais que imaginamos o Oceano Atlântico, por exemplo, não conseguimos imaginar como é que em poucas horas, né, ou em poucos momentos é possível passar de uma margem a outra do mar. Mas essa faixa onde os discípulos estavam navegando era uma faixa curta, de no máximo uns 5 quilômetros de uma margem a outra. E a ideia é que quando eles chegaram mais ou menos no meio desse percurso, sobreveio uma grande tempestade. Os discípulos deveriam certamente estar preparados, pois dizem os historiadores e geógrafos que aquele período ali, ou aquele local onde sobreveio aquela grande tempestade, era um local onde era muito comum, de fato, haver tempestades por ali. Ora, nós estamos falando de homens experientes na arte da navegação, irmãos. Pedro, Tiago e João, por exemplo, tinham uma cooperativa de pesca, eram acostumados de fato a lidar com o mar, com as intempéries e com as tempestades sobretudo. E diz o texto que, no verso 23, que estando Jesus com seus discípulos no barco, sobreveio uma grande tempestade. Uma grande tempestade. De sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Isso nos traz uma primeira grande mensagem
que eu queria trazer para você nesta noite, baseado nesse texto. E a primeira grande mensagem é que, com Cristo no barco, é possível que hajam tempestades. Com Cristo no barco, é possível que hajam tempestades. Tristemente, irmãos, nós somos e diariamente somos influenciados por uma teologia triunfalista, vitoriosa demais, que mostra ou pinta a ideia de um crente que não passa por dificuldades nem por tribulações, que a vida com Deus, a vida com Cristo é tudo muito bom, são só vitórias e bênçãos. Mas quando a gente olha para a Escritura, não parece ser isto muito verdade. Quando a gente olha para a Escritura, nós vemos que em muitos momentos, em muitas situações, o povo de Deus, mesmo mantendo-se fiéis ao Senhor, passaram por dificuldades, tribulações, lutas e privações das mais variadas. Com Cristo no barco, irmãos, é possível que sejamos tomados pela tempestade, ao ponto, inclusive, de acharmos que iremos morrer. Vejam, o próprio Senhor Jesus nos alertou, de que neste mundo nós teríamos aflições. Ora, irmãos, como imaginar ou como mentalizar uma vida só de bonanças e de vitórias e de calmaria, se o Senhor Jesus disse que eu e você, enquanto servos dele, enquanto discípulos, enquanto ovelhas, seríamos como se estivéssemos sendo enviados para o matadouro. Como imaginar, irmãos, uma vida repleta apenas de bonanças, sendo uma ovelha enviada para o matadouro? A palavra de Deus é muito clara ao dizer, irmãos, que se nós decidimos permanecermos fiéis ao Senhor, nós seremos perseguidos, seremos odiados. Sofreremos as consequências da nossa fidelidade, mas não somente isso, sofreremos as consequências dos nossos pecados. Não só dos nossos, mas dos pecados da humanidade, irmãos. Pensando e tendo a certeza de que esta epidemia que nós estamos vivendo não foge do controle de Deus, muito pelo contrário, é fruto da sua ação, eu não tenho receio nenhum, irmãos, em acreditar que estamos vivendo um período onde Deus tem disciplinado a humanidade, tem pesado a sua mão sobre a humanidade de um modo geral, nesta grande tempestade a qual nós temos vivido. No mundo nós iremos sofrer, mas nós precisamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Mas diz o texto que essa tempestade era grande, violenta, furiosa. Grandes ondas se levantaram contra aquele barco. Os estudiosos, irmãos, e exegetas entendem que essa não era uma tempestade qualquer, por isso, de fato, estes experientes discípulos, pescadores, foram tomados de grande medo, de grande pavor. O mesmo texto, narrado por Marcos, diz que levantou-se um grande temporal de vento e as ondas arrastavam o barco contra estas ondas e o barco começou a encher d'água e se você já esteve navegando ou num barco, numa pequena embarcação que seja, muitos até temem isso, Você deve imaginar ou deve lembrar o quanto a embarcação é algo instável, Você fica ali o tempo todo achando que vai cair. Imagine em uma pequena embarcação, que é o que tudo indicava que estavam os discípulos, com o Senhor Jesus, e uma grande tempestade, com água entrando dentro do barco. E diz o texto que enquanto este caos reinava lá fora, com os discípulos tentando manter a embarcação estável, Jesus dormia. Até parece piada, Jesus dormia. Ele estava dormindo. Diz o texto que enquanto esta tempestade assolava aquele barco e os discípulos temendo pela própria vida, Jesus, entretanto, dormia. Com Cristo no barco, irmãos, mesmo com Ele no barco, é possível que tenhamos lutas, dificuldades e tribulações. É possível até que cheguemos à beira do desespero, sejamos tomados pelo medo e pelo pavor. Não, eu não estou dizendo que isso é o ideal, nem que é algo correto, Mas sim,
É triste quando muitas vezes a gente acha, né, ou pensa que o crente não se entristece, não tem medo, não fica a ponto de perder a esperança. Isso acontece, isso aconteceu com os discípulos. E isso é a segunda grande mensagem desse texto. Com Cristo no barco, é possível que nos desesperemos, que tenhamos medo. Acompanhe comigo, o verso 25 diz que os discípulos vieram acordar Jesus desesperados, dizendo: Senhor, salva-nos, nós perecemos. Perguntou-lhe Jesus: por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? Os discípulos, irmãos, foram tomados de grande pavor e de grande agonia, pois achavam que iam morrer, achavam que de fato o barco ia naufragar. Mesmo com toda a experiência que alguns deles tinham, eles não estavam conseguindo controlar a embarcação. Então, em meio a esse desespero, eles tomaram a melhor atitude que poderiam tomar naquele momento, que foi chamar o Senhor Jesus, acordar o Senhor Jesus, clamar pelo Senhor Jesus. E diz o texto que eles chegaram aonde o Senhor Jesus se encontrava e desesperadamente gritou: salva-nos, nós perecemos, estamos prestes a morrer. Diz o texto então que o Senhor Jesus se volta para eles e diz: por que sois tão tímidos? A tradução aqui também cabe medrosos. A ideia de timidez é uma ideia de temor, de introspecção, de medo. Por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? Irmãos, quanto ensinamento e exortação da parte do Senhor aqui para os discípulos. Porque talvez, imaginando a cena a qual os discípulos se encontravam, eu e você, todos nós achemos que os discípulos não cometeram erro algum ao serem tomados de medo e de pavor. Afinal de contas, eles estavam prestes a morrer. Quem não se desesperaria? Quem não ficaria preocupado? Quem não seria tomado de medo? É triste, irmãos, quando muitas vezes nós tentamos justificar os nossos erros, os nossos pecados e os nossos equívocos. Não estamos querendo aqui minimizar a situação dos discípulos. Da mesma forma que nós não devemos minimizar o sofrimento de ninguém, qualquer que seja o tamanho dele aos nossos olhos. Sofrimento é sofrimento. Mas isso não nos dá o direito de agirmos com falta de fé e de confiança no Senhor Jesus. E foi exatamente isso que o Senhor Jesus identificou em seus discípulos. Eles não estavam apenas tomados por a adrenalina do momento para agir. Eles deram um passo além, duvidando da capacidade do Senhor, temendo pelas suas próprias vidas, esquecendo-se que Cristo estava no barco. Que Cristo estava no barco. E diz o texto que eles foram chamados pelo próprio Senhor Jesus como homens de pequena fé. Mas sabe qual é a boa notícia, irmãos? A grande e maravilhosa notícia é que a fidelidade de Deus para conosco não depende da nossa fidelidade para com Ele. Você já parou para pensar se Deus só ajudasse a você e a mim quando a gente confiasse nele? Ou então se Ele passasse com um medidor de fé, um por um, medindo a fé, e se ela chegar a um determinado nível, Ele atende a oração. Caso contrário, não tem oração, porque afinal de contas você não creu, não acreditou. Por sua graça e misericórdia não é assim. Ele age de modo bondoso e providente para conosco, mesmo quando não confiamos nele. Mesmo quando desconfiamos da sua graça e do seu cuidado. Esses dias eu estava lendo um livro na área de aconselhamento bíblico, falando justamente sobre a confiança em Deus. E o autor falou algo tão duro que eu parei para pensar em alguns instantes. Eu disse: rapaz, eu acho que esse autor está sendo muito rigoroso. Ele dizia que quando nós ficamos preocupados, quando nós ficamos amedrontados pelos problemas e dificuldades, nós estamos dizendo assim: Deus, eu não confio no Senhor. Eu não confio na tua graça. Eu não confio no teu cuidado. Eu achei aquilo muito pesado, sabe, muito forte, mas depois, relendo os textos que falam sobre a ansiedade, sobre o medo, diante do Deus a quem nós servimos, isso é a mais pura e penetrante verdade, irmãos.
Quando nos deixamos dominar pelos nossos medos, preocupações e temores, estamos demonstrando não outra coisa, senão a nossa falta de fé e falta de confiança em Deus. Mesmo assim, o Senhor age com graça e bondade para conosco. Diante da falta de fé daqueles discípulos, o Senhor Jesus podia simplesmente sair andando no mar e deixar que os discípulos fossem tragados pelas ondas. Ele poderia simplesmente virar e continuar dormindo, enquanto os discípulos se desesperavam. Mas diz o texto, no verso 26, a parte B, e o verso 27, que depois de repreender os seus discípulos, Jesus se levanta, repreende o vento e o mar, e faz-se grande bonança. Eu queria ter visto essa cena, irmãos. Às vezes eu fico olhando algumas passagens bíblicas e imaginando algumas cenas. Essa era uma daquelas que eu queria ver, porque essa tempestade que outrora fez com que o céu se escurecesse, os trovões cortassem os céus e os ventos criassem grandes ondas, agora é acalmado e tudo se faz bonança apenas pelo poder da palavra do Senhor dos Senhores, do Mestre dos Mestres, do Deus dos mares, que por meio da sua palavra, com autoridade e poder, lança a sua voz de ordem e o vento e o mar lhes obedecem. E isso deixa os discípulos boquiabertos, surpresos, assustados com tamanho poder. E fazem essa pergunta retórica aqui no final do verso 27. Quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Jesus já tinha feito, irmãos, alguns milagres. Mas parece que os discípulos ainda ficavam impressionados com o poder e a capacidade infinita deste grandioso Deus. Portanto, em terceiro lugar, com Cristo no barco, a paz está garantida. Mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio à luta, mesmo em meio às dificuldades, a paz está garantida. Essa paz, irmãos, é a paz que excede todo entendimento. O Evangelho de João, no capítulo 14, verso 27, o Senhor Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A ideia aqui de não ter o coração turbado, né? Não ter o coração mexido, é justamente essa ideia de uma inquietude que é natural, gerada em nós pela preocupação, pelo medo, pelos problemas, pelas dificuldades. O verso 27, os discípulos se voltam uns para os outros, alarmados com a cena que acabaram de ver, talvez mais ainda do que o alarme que os tomou por conta daquela tempestade, e perguntam-se uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Eu gostaria de trazer algumas aplicações para você, caminhando para o final da nossa mensagem neste domingo. A primeira grande mensagem que esse texto nos ensina, irmãos, é de que com Cristo no barco é possível que passemos por lutas, por dificuldades e tribulações. Eu gostaria muito, e tenho orado por isso, de garantir que nenhuma das consequências deste vírus vai chegar à porta dos crentes, do seu povo. Eu gostaria muito de dizer o que muitos inclusive têm dito e prometido, que os servos de Deus não serão alcançados por este vírus, que as consequências financeiras não baterão à porta dos crentes. Eu não posso lhe garantir isso. Aliás, é muito provável que isso não aconteça. É muito provável que muitos de nós, servos de Deus, sejamos contaminados, mortos, que soframos as consequências financeiras que esta pandemia deve gerar. Sim, mas Deus também livrará tantos outros, dará graça a muitos, porque com Cristo no barco, irmãos, nós passaremos por lutas, por tribulações, por dificuldades. Com Cristo no barco é possível que nós cheguemos a ter medo, a temermos, a sermos tomados pela preocupação, pelo pavor, pelo desespero. E sabe por quê, irmãos? Porque nós não somos melhores que os discípulos. Nós somos iguaizinhos a eles, se não piores. Porque em meio às lutas e dificuldades que nós enfrentamos, nós agimos exatamente da mesma maneira,
com falta de fé, tememos, como se ele ainda estivesse dormindo no barco. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Jesus dormia naquele tempo, e neste relato que nós acabamos de ler, porque ele de fato estava limitado a um corpo com as suas debilidades, deficiências e necessidades, inclusive a de dormir. Hoje ele não dorme mais, apesar de estar no céu em corpo. Ele é o guarda de Israel, que não dormita, nem dorme jamais, que tem cuidado de nós em todo o tempo. Em todo o tempo tem olhado por nós, mesmo em meio às lutas, às tempestades, às dificuldades, às tribulações, as quais Ele mesmo envia sobre nós, para testar a nossa fé, provar o nosso caráter e nos moldar segundo a sua boa vontade e querer. Mas por fim, eu gostaria de dizer a você que se com Cristo no barco nós não estamos livres das tribulações, mas com Ele no barco nós podemos ter paz. A paz que somente Ele pode dar. A paz que excede todo entendimento. Ele continua, irmãos, nos nossos dias, com a sua voz de autoridade e poder, acalmando as tempestades que assolam as nossas vidas, que tumultuam o nosso coração e a nossa mente. Ele continua com a sua poderosa voz, demonstrando a sua graça, a sua bondade e a sua misericórdia sobre cada um de nós. Somente você sabe o quanto esses dias têm sido difíceis para você. Sim, porque todos nós temos um problema em comum, ligado ao isolamento social, ligado à quarentena, às dificuldades financeiras e ao medo, ao temor pelo próprio vírus. Mas temos outros problemas que não foram embora com a chegada desta crise. Problemas emocionais, espirituais, financeiros, físicos, emocionais. Mas mesmo assim, mesmo em meio a esta luta, a esta tribulação, nós podemos ter paz. O nosso desejo é que você possa viver esta paz. Esta paz não precisa ser conquistada, ser garantida, ser comprada. O preço já foi pago de Cristo na cruz do Calvário, vertendo o seu sangue para nos salvar e para nos dar vida. E isso independe, inclusive, da nossa fé ou da nossa fidelidade. Eu sei que talvez você tenha duvidado. Eu sei que talvez, assim como os discípulos, você acha que Cristo está dormindo no barco, sem ver nada do que você tem passado e tem sofrido. Mas Ele continua fiel e Ele permanece fiel, porque a sua fidelidade não tem fim. É por isso que nós iremos, em espírito de oração, cantar esta bela canção, este belo hino, que aponta para a fidelidade e a graça de Deus, porque Ele tem sido fiel. A sua palavra que nos alcançou. Sejamos edificados por meio desta canção, a qual você poderá cantar juntamente conosco. Filhos sabem que não falhará.
orar nesta hora, rogando a bênção de Deus sobre cada um de nós, encerrando este momento devocional neste dia do Senhor. Pai, louvado e bendito seja o teu santo nome. Muito obrigado por esse tempo onde podemos ler a tua palavra, sermos edificados por ela, cantarmos louvores ao teu santo nome. Derrama da tua graça sobre nós, Deus, da tua bênção sobre o teu povo, em todos os cantos aonde chega este vídeo, Pai. Que a tua graça possa adentrar a cada lar, cuidando de cada um dos nossos irmãos aqui da Igreja Presbiteriana em Cidade Dutra, bem como de tantos outros irmãos, Deus, espalhados sobre a face da terra. Que a tua graça nos assista nesses dias difíceis e que o Senhor continue sendo, Deus, o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação, rogar a bênção de Deus sobre você, sobre a sua casa, em especial a você, enquanto irmão nosso aqui da Igreja Presbiteriana em Cidade Dutra. Nós estamos com saudades de todos, de abraçar a todos, mas em breve estaremos juntos. Eu gostaria de enfatizar a importância de você se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar esse vídeo. Abençoe outras pessoas, envie para os seus grupos, para os amigos. E que Deus derrame da sua graça sobre nós. Nós estaremos aqui todos os domingos, sempre às 7 da noite, às 19 horas, trazendo uma palavra de Deus para você, uma mensagem da parte do Senhor. Que Deus assim te abençoe e te guarde.